A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Gostaria que você abrisse o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 16. Bendito seja o nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 16, a partir do versículo 19. Aleluia. Eu não vim trazer uma mensagem, uma palavra para você, porque nós já somos as cartas vivas de Deus. Nós somos as cartas vivas de Deus. Mas eu vim trazer uma revelação da Bíblia, da palavra do Senhor ao seu coração, ao nosso coração nesse dia. E eu quero falar nessa tarde, nessa noite, sobre algo muito importante na nossa vida, os contrastes que existem na vida, na morte e na eternidade. Diga comigo, na vida, na morte e na eternidade. É importante a gente entender esse assunto porque quando nós temos a consciência da eternidade, da vida, da morte, principalmente da eternidade, traz uma urgência na nossa vida de que se você ainda não entregou a vida para Jesus, hoje é o dia. E se você já entregou a vida para Jesus, a sua consciência fica tão aguçada que desperta uma urgência para você pregar o Evangelho. Para você pregar o Evangelho. Então, essa consciência da eternidade, do reino dos céus, traz conosco o encargo pela pregação do Evangelho. E aí eu quero ler aqui um texto da palavra de Deus, diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele homem rico, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras, as feridas. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse-lhe, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Aleluia, somente até aí. Então eu quero falar sobre os contrastes, na vida, na morte e na eternidade. Nessa parábola aqui, Jesus mostra o que vem
depois da morte. Depois da morte vem o seio de Abraão. O que é o seio de Abraão? É a Nova Jerusalém, é o céu, é a eternidade com Deus. É exatamente isso. Ou no inferno, como mostra aqui 16:23. E ele menciona dois homens, diga comigo, diga comigo, dois homens, o rico e o Lázaro. São dois homens aqui nesta parábola. E é interessante que essa história de Lázaro e do rico nos ajuda a compreendermos a dimensão dessa verdade que é de estarmos envolvidos no grande trabalho que começou lá na grande comissão dos apóstolos e deu continuidade até nós, de continuar pregando o evangelho na grande comissão. Então eu e você hoje estamos incumbidos de pregar o evangelho, amém? Fala para o seu irmão, nós estamos incumbidos de pregar o evangelho. E o texto aponta aqui, Jesus aponta 3 contrastes. O primeiro, na vida, o que acontece do lado de cá da sepultura, porque um dia todos nós vamos morrer. Todos nós vamos passar pela morte de alguma forma. Todos nós. Um dia todos vão partir. E na vida, o que acontece do lado de cá da sepultura, o texto diz que o rico, o homem rico e Lázaro, eles viviam 2 vidas completamente opostas. 2 vidas completamente opostas. Um desfruta de uma vida de riqueza, diz o texto que nós lemos aqui. De muita felicidade, de muito prazer. O texto está dizendo aqui que o homem rico, ele se vestia de linhos finíssimos. Naquela época, nesta época aqui, só se vestia de linho finíssimo os senadores. Os senadores se vestiam de linho finíssimo. A púrpura só era usado também por gente desse nível. Então dá para ver aqui que o homem era rico mesmo, que ele tinha muito dinheiro mesmo. Mas o problema dele não é a riqueza. Está dizendo o texto aqui. O problema dele é a riqueza sem Deus. O problema do homem não é ser um bom médico e ter muitos bens. O problema do homem não é ser um empresário e ter muito dinheiro. O problema do homem é ser um médico, é ser um cientista, é ser um empresário sem Deus. Esse é o problema, é o que o texto está dizendo. É que Jesus está passando para mim e para você. Então, o rico diz aqui no texto que ele não tem tempo para Deus. Está claro no texto. O texto diz que todos os dias ele se regalava esplendidamente. O que é isso? Ele era um homem rico, que tinha muitas posses, gastava toda a sua riqueza. Vai pensando aí no homem bem rico, aqui nessa terra aí, vai pensando no homem rico, e ele começa a gastar. Mas o texto diz que esse homem rico, ele gastava todos os dias, regaladamente, para todos verem, e esplendidamente, ou seja, ele gastava mesmo. Ele gastava tudo que ele podia num dia, ele gastava. Ele era alguém que que esbanjava dessa forma, nesse nível. Então o texto fica claro aqui que o rico não tem tempo para Deus. E nem para o próximo necessitado. Por quê? Porque Lázaro, o texto diz que Lázaro ficava na porta da casa dele. E Lázaro queria só comer das migalhas que sobrassem da mesa dele. Mas o texto diz aqui que ele não tinha tempo para as pessoas. Ele não pensava no próximo, ele não pensava naquele que estava precisando de um dinheiro, naquele que estava precisando de um alimento, naquele que estava precisando de uma palavra de conforto, de um abraço amigo, que estava precisando de um investimento dele.
Talvez Lázaro estivesse precisando, talvez, de um médico para curar-lhe as feridas. Ele estava ferido. O texto diz que os cães iam lamber-lhe as feridas. Ele precisava de um médico, precisava ter a sua ferida curada. Mas o rico não olhava para isso. Ele não olhava para isso. Sabe por quê? Porque ele estava em com uma vida sem Deus. Mas quando você é um rico e você tem Deus, você olha o necessitado. Você olha o próximo. Sabe por quê? Porque você tem Jesus no coração. Você pode ser um empresário, você pode ser uma pessoa bem-sucedida, você pode ter o quanto dinheiro você quiser. Não se trata disso. Se trata de ter Jesus Cristo. Porque um dia a morte chega para todos. Mas enquanto a morte não chega, a vida se torna um contraste. Um era rico, gastava tudo, tinha muito dinheiro, mas não se importava com ninguém. O outro estava ali, pobre, à porta daquele homem rico, né? E Lázaro, coberto de feridas, estava sempre à sua porta, e o texto diz que ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Duas vidas completamente diferentes. Na vida do rico, seu Deus é o dinheiro. É o que está dizendo o texto aqui. O Deus do rico era o dinheiro. Ele não tinha Jesus. Do outro lado, Lázaro vive em extrema miséria. É ou não é, irmãos? Lázaro estava vivendo uma extrema miséria. O texto diz que ele era mendigo. E ele passava fome. Estava coberto de chagas. E os cães lambiam as suas úlceras. Então são duas pessoas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Mas o texto também diz que há um contraste aqui. Interessante na vida. Sabe por quê? As pessoas vivem assim sem Deus, e o Deus delas é o dinheiro ou qualquer outra coisa que o impeçam de se achegar a Jesus, porque as pessoas não consideram a próxima fase. Ei, a próxima fase vai chegar. A próxima fase chega para mim, para você, para todos. Elas não têm consciência da consciência que talvez eu e você hoje tenhamos, ou que está sendo revelada para você hoje. Elas são pessoas de sucesso, elas têm muitas riquezas, mas a Bíblia diz assim, olha, louco, nesta noite te pedirão a tua alma. Se te pedirem a tua alma, para onde a tua alma irá? Tem um próximo lugar eterno para ser habitado. Um lugar na eternidade, ou no céu, ou no inferno. Essa é a verdade. Então existe uma próxima fase para o homem, para uma habitação. Nós estamos aqui de passagem, amém, irmãos? Nós estamos aqui de passagem. Então se você está aqui me ouvindo, talvez você se encaixe em algum contraste aqui na vida. Talvez você está em desse contraste aqui. E eu quero dizer para você, a próxima fase vai chegar. A próxima fase vai chegar. Para mim, para você, para o seu vizinho, para o seu amigo lá do trabalho, para aquela colega sua lá da faculdade, você que é crente e está me ouvindo aqui, a próxima fase vai chegar para eles. Mas eles não estão vendo isso. Somos eu e você que vemos isso. Você que já entregou a vida para Jesus. Por isso eu disse para você que quando temos a consciência da eternidade, traz uma urgência para pregar o evangelho para aquele vizinho, para aquela colega sua da faculdade, para aquela pessoa que você tanto ama da sua família, seu avô, sua avó, seu tio, sua tia, seus primos, seus parentes, seus amigos, seus familiares. Ei! Eles talvez estejam como esse homem, como um dia eu e você estávamos andando, errantes por esse mundo, como ovelhas que não têm pastor, perdidos. Mas Jesus já morreu na cruz do Calvário, há milhares de anos atrás. Então, são pessoas assim, elas estão em um momento de sucesso, elas estão regalando as suas vidas, elas estão experimentando da vida, elas amam a vida. Por isso, elas não consideram a próxima fase. Elas não conseguem se lembrar que há morte e que após a morte há eternidade. Mas eu e você sim, amém?
Eu e você temos essa consciência. Por isso nós devemos nos lembrar disso. Nós devemos ter essa consciência e usar isso para anunciar o Evangelho, para pregar o Evangelho a toda criatura. E você que está me ouvindo aqui nessa noite, talvez não tenha entregue a sua vida para Jesus ainda, hoje é o dia. Talvez você não está considerando a próxima fase. A gente não sabe o dia nem a hora que a gente vai morrer, amém, querido? A gente não sabe de que vai ser, como que vai ser, que hora que vai ser, se vai ser com 20, com 30, com 60, com 80, tem gente que vive até 90, 100 anos, tem gente que nasce e morre, tem gente que vive 15 anos, 12 anos, 18 anos, 20, nós não sabemos o dia nem a hora, porque há um contraste, há uma diferença, cada um tem a sua vida, e é importante a gente ter a consciência disso. O segundo contraste que o texto mostra aqui é da morte. O que acontece na hora do sepultamento. Na hora do sepultamento. O texto aqui diz, em 16, 22, diz assim: aconteceu de morrer o mendigo. Então a morte veio para o mendigo. E ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Aleluia! Foi levado para a Nova Jerusalém, para a eternidade com Deus. E aí diz assim, morreu também o rico e foi sepultado. Está vendo que o texto foi curto para ele? Foi curto para ele, foi sepultado. Então o texto aqui mostra para a gente que no momento da morte há um sepultamento. Aí você pode imaginar como é um sepultamento de um rico. Talvez você já imaginou na sua mente aí, né? Muitas regalias, talvez caixões de preços exorbitantes, talvez lá uma banda para cantar, músicas para as pessoas chorarem, coisas de impressionar, coisas pomposas. Como será que foi o sepultamento, né, de Lázaro? Um homem que não tinha todos esses bens, não tinha todas essas posses. Como será que foi o sepultamento dele? Será onde que foi? Em qual lugar foi? Será que foi um caixão esplendoroso? Ou talvez um caixão concedido pela prefeitura na época? A gente sabe as diferenças porque a gente vive nessa terra. A gente sabe como as coisas funcionam. Mas o texto diz que não importa se é rico ou se é pobre, haverá sepultamento. A morte chegou para um e chegou para outro. Não se diz nada acerca da situação aqui religiosa de ambos, mas Lázaro, evidentemente aqui no texto, era um servo fiel de Deus. Aleluia! Ele passava por sofrimentos, por lutas, por tribulações, talvez faltava dinheiro para ele. Havia mais desejo de comer as migalhas do pão do que dinheiro para comprar o pão. Mas o texto diz que ele era um servo fiel de Deus. E quando morreu, a Bíblia diz que os anjos o levaram para a eternidade. O rico, por sua vez, por causa do seu estilo de vida, fazia do seu prazer o seu Deus. Fazia do seu prazer o seu Deus. Um homem chamado Hineker, ele diz que para Lázaro, a morte trouxe o fim do seu sofrimento terreno. É ou não é? Para Lázaro, ele morrer, acabou o sofrimento dele. Acabou a miséria, acabou tudo para ele. Acabou o desejo de comer as migalhas do pão. Acabou o sofrimento dele. As dores das chagas, das feridas. Acabou o sofrimento de ver os cães lambendo as suas feridas, as suas úlceras. Acabou o sofrimento terreno. E para o rico, o fim, quando ele morreu, foi o fim da sua felicidade na terra. Exatamente assim. Ele estava tão feliz, estava tudo tão bem, estava gastando tudo, estava vivendo tudo bom do melhor. Se ele quisesse ir no shopping, ele comprava. Se ele quisesse comprar as coisas na loja, ele comprava. Se ele quisesse comprar a loja do shopping, ele comprava. Ele estava vivendo, estava tudo bem, mas acabou o momento de felicidade dele aqui na terra.
Sabe, na morte, é interessante a gente refletir aqui, porque todos os dias pessoas morrem. Todos os dias, milhares de pessoas morrem, um dia nós vamos morrer. E nesse dia vai se apresentar duas realidades: morte eterna ou vida eterna com Deus. São duas realidades que não temos como não olhar para elas. E quanto mais você está consciente disso, mais você está consciente, conectado com a urgência, a consciência da necessidade da salvação do homem. Quando você entende que haverá uma sepultura para você, você começa a entender o que realmente é a vida. Que ela é breve, ela é passageira, ela murcha como uma flor. Ela é como a brisa que vem pela manhã, se espalha no lugar, mas quando o sol vem, aquela brisa vai embora. Essa é a nossa vida. Ela passa muito rápido. Então o texto diz aqui que o rico não cria até o dia da morte. Até o dia da morte ele não cria. Nesta vida após a morte, nessa eternidade, ou no céu ou no inferno, até um ímpio, quando está consciente da eternidade, ele valoriza a pregação do Evangelho. É o que está escrito aqui no texto. Só que, contudo, nesse dia não haverá mais oportunidade. Quando vai para a sepultura, não tem mais oportunidade de decidir por Jesus na eternidade, para ir para Nova Jerusalém. Não existe mais essa possibilidade. O texto está dizendo aqui, ó: morreu também um rico e foi sepultado. Olha só o que diz o texto: no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, desfrutando da presença de Deus. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Então, nesse dia, ele estava consciente da eternidade. Mas a consciência da eternidade tem que estar, nós temos que ter em vida. Nós temos que cair em si, nós temos que refletir que é para hoje. Se você tem que tomar uma decisão na sua vida, você precisa tomar hoje, porque amanhã pode ser muito tarde. Foi assim na vida do rico. Ele teve consciência, mas quando já estava no inferno. E a Bíblia diz que há um abismo entre o céu e o inferno. Um não pode passar para lá e o outro não pode passar para cá. Está claro a Bíblia. Não tem negociação, não tem um outro lugar que vai para purificar, para depois ir no céu. Não existe. A Bíblia falou, está escrito, há um abismo. Um abismo. Não tem como passar, está escrito aqui. É a revelação de Deus para nós. Está escrito, não tem como. Nessa hora. Mas hoje ainda tem. Porque a Bíblia diz que o dia do homem se chama hoje. Então, se você tem que decidir por Jesus, decida hoje. Se você tem que colocar a mão no arado e fazer um casa de paz, decide fazer hoje. Não espera amanhã não, porque amanhã as pessoas morrem todos os dias. E você não sabe nem que dia, nem que hora ela vai morrer. Então, se você tem que fazer um casa de milagre, decide fazer hoje, agora, com Deus aqui. Fala: Senhor, eu vou sair daqui, vou lá na casa dos meus parentes, já vou fazer uma visita lá. Vou fazer um casa de milagre, vou fazer um casa de paz, vou levar uma palavra para aquela minha amiga, que você sabe que está precisando de uma palavra, sabe que está precisando de oração. Amanhã pode ser tarde, amanhã pode ser muito tarde. Faça isso hoje. Porque há uma urgência para a pregação. A urgência, diga comigo assim, a urgência da pregação é no mundo natural. Estou falando hoje do mundo espiritual, mas a urgência da pregação é no mundo natural. O que é o mundo natural? É o seu trabalho, é sua escola, é sua faculdade, é a casa que você precisa visitar. Lá é o mundo natural. É tudo espiritual, mas a urgência de pregar o Evangelho, tem que arregaçar a manga, ter essa consciência e ir lá anunciar o Evangelho. Os anjos queriam fazer, o Senhor não vai não. Quem vai fazer são os meus servos.
são os meus filhos, as minhas filhas. Ei, Deus escolheu a mim e a você para ir a todas as nações e fazermos discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Foi pregada uma mensagem poderosa hoje de manhã aqui sobre a incredulidade, o poder da incredulidade. Então eu quero dizer algo para você, não fica pensando, eu não posso ganhar o fulano, o beltrano, eu não posso ganhar esse vizinho meu, eu não posso ganhar essa pessoa para Jesus, ele não vai me ouvir não, ele não vai me ouvir não. Ei, abandona essa incredulidade. A incredulidade não produz nenhum fruto de justiça. Não produz nenhum fruto de justiça. Mas se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Como está a sua fé? Ei, Hernandes disse de manhã, Jesus está vivo. Você não entendeu? Jesus está vivo. E se você orar a Ele em nome de Jesus, para que Ele possa salvar pessoas através da minha vida, através da sua vida, essa salvação vai chegar pela fé, pela graça. Bendito seja Deus. Quantos contrastes. O sofrimento de Lázaro acabou na terra. E para o rico, o fim de sua felicidade na terra. Como as coisas são diferentes. Talvez você esteja assim aqui nessa noite. E está me ouvindo. Você precisa ter essa consciência. De acreditar hoje. Hoje. De que se a morte chegar, haverá uma eternidade no céu ou no inferno. Porque ele decidiu crer depois, e depois não tinha mais jeito. Não tinha mais como. Ele já estava em lugar de tormento. Já estava em lugar de tormento. O outro contraste é na eternidade. Jesus aponta 3 contrastes. Qual que é o primeiro? Na vida. O segundo, na morte. O terceiro, na eternidade. Na eternidade. Na eternidade. O que é o que acontece do lado de lá da sepultura. Tem um velório, sepulta, vai lá no cemitério, sepulta, não importa quem foi, vai voltar ao pó da terra. Sepulta, e agora, pastor? E agora? O que vem depois? O que vem depois? O versículo 22 ao 31 diz, olha, depois de morrer, o mendigo foi levado para os anjos, para o seio de Abraão. Morreu também um rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ou seja, na Nova Jerusalém, tá? Então, uma vez que se morre, a condição de bem-aventurança ou de condenação está fixada. Não tem como mudar. Ou você vai para a Nova Jerusalém, ou você vai para a condenação eterna. Então está fixada para sempre. Não existe uma segunda chance. Não existe uma segunda chance. Então, nós vemos aqui que o rico estava tentando lembrar o pai Abraão. Pai Abraão, eu tenho família. Vai lá, manda alguém avisar eles. Manda alguém avisar eles. Lázaro foi carregado pelos anjos até o seio de Abraão, o céu. E o rico, que viveu aqui sem Deus, abriu os olhos e estava no inferno. A Bíblia diz que era um lugar de tormentos, no versículo 23. Um lugar de tormentos. Ele levantou os olhos e viu ao longe Abraão. Então, clamando, disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim. Agora, quer misericórdia? Por que não clamou misericórdia quando os crentes iam pregar lá na sua casa? Esse é o contexto. Por que não clama misericórdia enquanto está vivo? Por que não quebra o seu orgulho? Por que não desce para mergulhar no rio? Por que não desce
E manda Lázaro que molhe a ponta do meu dedo e refresque a minha língua. Por quê, irmãos? Porque ele diz, estou atormentado nessa chama. Estou atormentado. Tormento é no inferno. Lá é lugar de tormento. Lá é lugar de tormento. Está dizendo o texto aqui. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que você recebeu os seus bens na sua vida. Lázaro também recebeu os seus males. A vida dele não era fácil. Porém, aqui ele está consolado. Olha só. No céu há consolo. Aleluia! Diga para o seu irmão, no céu há consolo. Tendo essa consciência, você que me ouve aqui, está na internet aí me ouvindo também. Você tendo essa consciência, você gostaria de ir para o céu? O céu é lugar de consolo. Ei, lá não haverá dor, lá não haverá pranto, lá não haverá lágrima, lá não haverá choro, lá não haverá sofrimento. Ei, o sofrimento de Lázaro acabou. Ele estava consolado dessa vida que ele levava. Estava consolado, diz o texto da palavra de Deus. E ele disse para o rico, e tu em tormentos. Em tormentos, totalmente diferente. Totalmente diferente, eu creio que você não quer ir para esse lugar. Ninguém quer que você vá para esse lugar. Por isso Deus enviou Jesus na cruz do Calvário, para morrer por mim, por você, por todo aquele que entregar sua vida para Ele. Crer de coração e confessar com a sua boca, esse será salvo e irá para a eternidade. Para sempre, para sempre, para sempre, junto com o Senhor. E além de tudo, olha só o que diz o texto, está posto um grande abismo entre nós e vós. A gente vê aqui que o rico tinha alguns sofismas, né? Ele tinha algumas sofismas, alguma sabedoria ali, que ele julgava ser sabedoria, um misticismo, né? Vai lá, não mande que alguém ressuscite dentre os mortos, e vai lá falar com eles, com o pessoal da minha família, para eles não virem para esse lugar de tormento. O que o Senhor falou para ele? Olha, se eles não ouvem Abraão e Moisés e os profetas, tampouco deixarão se persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então o texto está claro, que salvação é em Jesus. Não tem, ninguém volta da morte para falar com os vivos, para dizer, olha, você tem que ir para o céu, aceita Jesus. Não, é a palavra que fala, é a palavra, é a Bíblia, é Jesus, o caminho é Cristo, o caminho é Jesus. Então ele replicou, Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, vai lá, a fim de não virem para esse lugar de tormento. Olha só, ele menciona de novo, lugar de tormento, lugar de tormento. E respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos, ouça-nos. Não, mas ele insistiu, olha só a insistência dele. Infelizmente, essa consciência dele, nessa hora, não teve valia nenhuma. Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Aqui a gente vê o misticismo dele. Ei, não tem outro, é Jesus. Não tem misticismo, não tem filosofia, é a palavra. É a palavra de Deus. A Bíblia diz, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É Jesus que traz a salvação ao perdido. E você sabendo dessa verdade na eternidade, hoje é o dia de você entregar sua vida para Jesus. Hoje você está consciente dessa verdade que o Senhor está revelando para você aqui. E você que é crente está me ouvindo nessa mensagem. Você tem a consciência clara de que um dia as portas se fecharão. E não vai adiantar ter consciência no inferno. Não tem jeito, tem que ser agora. A urgência da pregação do Evangelho é para hoje, não é para amanhã, não é para depois da manhã, não é para o mês que vem, não é para quando você ficar muito santo e aí você vai entrar no ministério do Casa de Milagre e vai ajudar o pastor Paulo. Não, o ministério da pregação é agora, é para todos nós. É para todos nós, é para hoje. O único que não houve pecado é Cristo. Todos nós somos pecadores.
E nós precisamos servir a Deus mesmo com problemas. Tem gente que tem problema, para de servir a Deus, para de ganhar alma para Jesus, para de pregar o Evangelho. Ei, quem não tem problema nesse planeta? Quem não tem problema nessa terra? Todos nós temos, mas isso não pode impedir a gente de anunciar o Evangelho. De ter a consciência que a eternidade no céu ou no inferno não existe. Então, nós precisamos estar atentos, porque a Bíblia diz que Deus marcou um dia em que vai julgar os homens e eles terão de prestar contas de todas as suas palavras frívolas, obras injustas, omissões pecaminosas, todos os pensamentos impuros. Será o dia do acerto. Todos um dia vamos ter que prestar conta com Deus. Então, nós precisamos estar atentos ao que aconteceu na vida de rico e na vida de Lázaro, que o nome de Lázaro significava socorrido por Deus. Aleluia! Socorrido por Deus. E aí talvez você pode fazer uma pergunta muito teológica: pastor, onde fica o inferno? Onde que fica o inferno? As pessoas querem saber onde que fica o céu, onde que fica o inferno. Ei, o inferno fica no final de uma vida sem Deus. Essa é a definição. O inferno fica no final de uma vida sem Deus. O rico aqui poderia ter muito dinheiro, mas ele poderia ter dinheiro e ter Jesus, e estava tudo certo. Quando ele morresse, ia para o céu, mas não foi. O problema aqui não era dinheiro. Você pode ter dinheiro, amém? Você pode ter dinheiro, você pode trabalhar, você pode ganhar, está tudo certo, você pode ser próspero, mas com Jesus no coração. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Você pode não ser muito rico, você pode ser uma pessoa simples, talvez que ganhe muito menos de qualquer ricaço por aí, mas se você tem Jesus no seu coração, você tem tudo. E se eu e você temos tudo, por que não oferecer para o outro que ainda não tem? Por que não entrar num projeto evangelístico? E nem precisa entrar em casa de paz e em campanha de milagres para fazer uma campanha de salvação, não, irmão. Você pode sair daqui agora e já decidir fazer uma visita na casa de alguém, falar de Jesus para ela, dar um abraço, contar o seu testemunho, quem sabe fazer o apelo e a pessoa aceitar Jesus ainda hoje. Você pode sair daqui e fazer isso. Mas se você fizer casa de paz e casa de milagres, você vai ter cada experiência poderosa. Porque isso faz parte, uma ferramenta da nossa igreja local. Nós não podemos olhar para isso e fazer de conta que, não, deixa isso aí para outra pessoa, deixa para outra pessoa. Ei, o trabalho de ganhar alma é para todo crente. Para todo crente nascido de novo, ide por todas as nações e pregar o evangelho a toda criatura. É para todos nós. Então, um dia nós vamos prestar conta, porque nós precisamos entender que no inferno a situação é irreversível. Não tem como reverter. Não, deixa ele lá, depois ele vai para tal lugar, para ele queimar lá os pecados dele, depois ele vai para o céu. É irreversível. A Bíblia diz que é um abismo entre um lugar e outro. Não tem nada que você possa fazer mais. Não tem nenhuma palavra, não tem mais nada. Quando vem a eternidade, passa a vida, quando vem a morte, quando vem a eternidade, é irreversível a situação. Né? O inferno é lugar de choro, de ranger de dentes. Lá não há consolação, não há refresco, como nós lemos no texto aqui. Ele queria só um refresquinho na vida dele, mas não tinha refresco lá. Lá não tem como fazer algo para ajudar alguém. Se você quer ajudar alguém, ajuda agora. Vai na casa da pessoa, evangeliza ela, fala de Jesus para a pessoa, está lá no seu trabalho. Você sabe que ela está sofrendo. Ela está trabalhando do seu lado. Ela está precisando de Jesus. Aqui o rico queria que ajudasse a família dele, mas não tinha mais tempo. Olha, eu tenho lá 5 pessoas. Vai lá, manda lá. Não tem mais jeito, filho. Aqui é irreversível. Então não tem como ajudá-la, não tem lugar de ajuda. Lugar de ajuda é hoje. Se você quer ajudar alguém, faça hoje, não faça amanhã. Amanhã pode ser tarde demais, porque pessoas morrem todos os dias. Lembra da pandemia que passava? Era incrível. Um dia você estava conversando com a pessoa, no outro dia a pessoa poderia não estar do seu lado.
Nós tínhamos uma pessoa na família, um dia nós estávamos numa reunião, estávamos ali conversando, depois de algum mês, alguns dias, foi de repente de um dia para o outro, partiu, não tem mais nada a ser feito. O que podia ser feito foi feito em vida. Então, para a eternidade, para o lugar da eternidade no céu ou no inferno, a decisão é hoje, a decisão é agora. Não tem como ser quando vai para a sepultura, vou decidir agora para qual lugar que eu vou. Não, é hoje. É quando a palavra vem, entra no seu coração. E a Bíblia diz assim: quando ouvires a minha voz, não endureça o seu coração. Se você está ouvindo a voz de Jesus hoje, para entregar a sua vida, faça isso hoje. Faça isso hoje, porque amanhã pode ser muito tarde. E aí eu pergunto para você, como está a sua vida hoje? Como está a sua vida hoje, você que está me ouvindo aqui hoje? Você está na vida, vivendo os contrastes da vida? Um dia a morte vai chegar. E a eternidade também. Como está a sua vida? A morte e a eternidade vêm para todos. Para todos. Qual será a sua decisão hoje? Qual será a sua decisão hoje? Lá não tem como decidir, tem que decidir agora. Tendo consciência dessa verdade, você que é crente e está me ouvindo hoje, morrendo hoje seus familiares, seu pai, seu avô, sua mãe, seus primos, seus parentes, seus amigos, seus vizinhos, qual será o destino deles? O que você pode fazer para levá-los ao céu? Aleluia! O que você pode fazer? A Bíblia diz em Romanos, olha, como ouvirão se não houver quem pregue? Como ouvirão se não houver quem pregue? Ei, não fica esperando os pastores pregar e falar não, de Jesus não. Ei, eu, pastor Paulo, pastor Domingos, os outros pastores, não dá conta de falar de Jesus para todo mundo não. Ei, o seu ciclo de amizade, de pessoas da sua rua, da sua familiaridade, da sua escola, da sua faculdade, é responsabilidade sua. Lá é seu campo missionário. Aleluia! Quer ser um missionário de Jesus? Lá no seu trabalho, ganha alma para Jesus, e no final do mês você ainda ganha uma oferta, ainda vai ganhar um salário para pregar o evangelho. Depende de como você enxerga. Olha que privilégio, mas você acha que está lá só para trabalhar. Você não está lá só para trabalhar e ganhar um salário no final do mês. Você está lá para ganhar alma para Jesus. Porque peixe Jesus mandou no barco dos discípulos. Quando eles estavam precisando na pesca maravilhosa, Jesus encheu o barco de peixe. Para mostrar para os discípulos que o evangelho não é sobre peixes. O evangelho é sobre ser pescador de almas. E Jesus mudou a história dos discípulos e chamou todos para serem pescadores de almas. Mateus era o pior deles. Coletor de impostos. Ficava ali naquela passagem onde passavam todas as pessoas que passavam pela cidade. Tinham que passar por ali. E tinham que pagar os seus impostos. Mateus estava ali. E sabe o que Jesus fez? Jesus resolveu passar lá. Jesus, nosso maior exemplo, passou lá e deu aquele olhar para Mateus. Falou, Mateus, segue-me. E Mateus deixou a coletoria de impostos e seguiu a Jesus. Aleluia! Bendito seja Deus. Sabe, eu fiquei pensando na hora de pregar essa mensagem, porque a doutrina do inferno não é uma verdade muito popular. As pessoas não querem ouvir sobre o inferno, sobre céu, sobre tormento, sobre chama. Elas não querem ouvir. Contudo, pior do que ouvir sobre o inferno é ser lançado nele. Essa é a grande verdade. Contudo, pior do que ouvir sobre o inferno é ser lançado nele. Por isso essa mensagem chegou ao seu coração nesse dia. Por isso precisamos ter confiança na palavra de Deus. Ela é a condição para a salvação. A Bíblia, Jesus, ela aponta para Jesus, que é a palavra que nos leva para o céu. Jesus nos leva para o céu. Coloque-se em pé nessa hora. Você que está aqui nessa noite e gostaria de entregar a sua vida para Jesus,
Você já recebeu a revelação dos contrastes na vida, na morte e na eternidade. Agora, o mensageiro já veio, entregou a mensagem para você. Agora é com você. Qual será a sua decisão? Tendo consciência dessa verdade, da palavra de Deus, preguei a Bíblia para você. Qual é a sua decisão? Para onde você quer ir? Eu fiz minha decisão dia 19 de abril de 2001. Fiz a minha decisão por Jesus. E vou para o céu. Ah! Oh! Hoje é o dia de você decidir. Se você está aqui nessa noite, sai do seu lugar, você que quer entregar sua vida para Jesus. Vem para cá. Vem aqui na frente. Fazer a sua oração de confissão, dizendo: Jesus, entra na minha vida. Entra na minha casa. Muda a minha história. Deus mudou a minha casa, irmão. Deus mudou a minha história. Deus mudou a minha estrutura. Depois de mim, salvou minha mãe. Minha mãe está numa missão evangelística nesse final de semana, no sítio. Ela vai para o sítio, mas ela não vai para o sítio, ela vai lá para pregar o evangelho. Acredite, era isso que queima no coração dela. Ela é uma missionária. Você é um missionário de Deus. Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Se tiver, levanta sua mão bem alto. Ou sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar com você. Tem alguém que quer decidir por Jesus? Não importa a sua idade, talvez você seja uma criança. Talvez você seja um junior. Talvez você seja um adolescente. Pastor, eu tenho 80 anos, 70 anos, 60 anos. Não importa, Deus pode te fazer um missionário e te levar às nações para ganhar milhares de pessoas. Ainda há tempo, o dia do homem se chama hoje. Ainda há tempo para todas essas coisas acontecerem. Mas você precisa tomar uma decisão. Tem alguém que quer decidir nessa noite? Se não tem alguém que quer decidir, talvez alguém vai ouvir essa mensagem na internet. Se você quiser entregar sua vida para Jesus, você pode fazer uma oração, repetindo comigo, dizendo: Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Confesso todos os meus pecados, as minhas falhas. Escreve o meu nome no livro da vida e me receba como teu filho ou tua filha amada, em nome de Jesus. E o seu nome será escrito no livro da vida e você será salvo. Não importa onde você esteja, em qualquer lugar do mundo, Deus é Deus em qualquer lugar nessa terra. Ele criou os céus, Ele criou a terra, Ele criou o universo, Ele criou todas as coisas. Ele é dono de tudo. Ele pode chegar aonde Ele quiser, porque Ele pode todas as coisas. E num segundo momento, se não há ninguém que gostaria de entregar sua vida para Jesus ou reconciliar, talvez você queira reconciliar, está afastado do caminho do Senhor, agora é a hora. Amanhã pode ser tarde demais. Eu não sei o dia de meu amanhã, você também não sabe o seu. Amanhã pode ser tarde demais. Se você tiver que reconciliar, entregar a vida para Jesus, a hora é agora, 19h37, 5 segundos. É agora. Agora é hoje. A decisão para a eternidade é agora. É hoje. Foi assim que eu fiz na minha vida. A decisão para a eternidade, eu não sei que dia será a eternidade, mas eu decidi lá, 19 de abril de 2001. Está selado, está consumado na cruz do Calvário. Aleluia! E num segundo momento, eu quero dizer para você que é crente, está me ouvindo aqui, nessa noite, você teve uma revelação da palavra, você teve a consciência hoje da eternidade. O que você vai fazer com essa consciência? Essa consciência precisa gerar em mim e você, crentes em Deus, uma urgência da pregação do Evangelho. Sabe por quê? Porque as pessoas vão morrer em algum momento. Se elas morrer, para onde elas vão? Você vai ser usado, amém? Diga para o seu irmão: você vai ser usado para pregar o Evangelho. Fala para ele: você vai ser usado para ganhar almas para Jesus. Ei, olha aqui para mim. Tio Ninico era irmão de vovô, um grande cooperador na obra de Deus. Pregou o Evangelho para vovô a vida inteira. A vida toda pregou o Evangelho para vovô. Vovô não queria. Aí vovô ficou doente, ficou internado. E naquele dia havia uma transição do hospital para UTI. E naquela transição, sabe quem que entrou lá no quarto do hospital? Depois de muitos anos pregar o Evangelho para vovô, Luiz. Que o Ninico chega lá: ô Luiz, olha eu aqui.
Luiz, aí ele abriu o texto aqui, falou para vovô, olha aqui, olha o mendigo, olha o rico, olha aqui, Luiz, existe céu, existe inferno, Luiz, hoje é o dia, Luiz. Sabe o que o vô Luiz fez? Ele entregou a vida para Jesus. E aí eu fui fazer uma visita para ele na UTI. Ele estava consciente. Aí cheguei lá, coloquei meu irmão para fazer uma massagem nos pés dele com creme. E eles começaram a chorar um com o outro ali, momento de Deus, preciosíssimo. E eu disse para ele, vô, eu estou muito feliz porque eu estou sabendo que o Senhor entregou a vida para Jesus. Existem duas possibilidades, eu vou ser bem franco com o Senhor, vô. O Senhor vai sair daqui curado, restaurado, e nós vamos para a igreja. Ou lá comigo, ou com o tio Ninico, mas o Senhor vai começar a cultuar, nós vamos junto. Ou o Senhor pode partir para a eternidade. Mas uma coisa eu sei, através do texto que o tio Ninico pregou para o Senhor, e que eu creio que o Senhor creu. Um dia nós vamos nos encontrar. O céu é lugar dos crentes. Se o Senhor aí, fica tranquilo, um dia nós vamos também. E todos aqueles da família que entregaram a vida para Jesus e tomaram a sua decisão para desfrutar da eternidade, irão também. E ele chorou e eu chorei também, irmão, porque morte e sepultura não é fácil, mas eternidade é para os que creem, é para os que querem se alegrar eternamente, com a verdadeira felicidade. Quero desafiar você a ganhar uma alma para Jesus. Nós estamos no mês de maio. Quero desafiar você de maio até abril, ganhar pelo menos uma alma para Jesus. Ganhar uma alma para Jesus. Você vai ver a festa que vai ser no céu, quando o pecador se arrepende. Você vai ver o que Deus vai fazer na vida das pessoas. Amém? Põe a mão no seu coração, eu vou orar por você. E logo após nós vamos continuar louvando aqui, adorando a Deus. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi entregue aqui nessa noite. A Tua palavra foi entregue. Que o Senhor desperte cada crente aqui para anunciar o Evangelho, para pregar o Evangelho, porque pessoas podem morrer hoje, podem morrer amanhã, sem salvação. E quem vai pregar o Evangelho para ela é os que estão me ouvindo aqui nessa noite. Leva os teus filhos, Senhor, para as nações. E as nações são no vizinho, na família, na escola, na faculdade. Que eles possam revelar a sua verdadeira identidade de filhos e servos de Deus, de ganhadores de almas. Em nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe e tenha misericórdia de todos nós. Em nome de Jesus. Amém, Jesus.